Então, pessoal, muito boa noite, mais uma vez. Então, vamos iniciar hoje, né, a nossa live falando, né, da causa raiz, né, dos problemas quando a gente recebe, né, os pacientes no nosso consultório, quando essa recepção ela se dá ali, né, no primeiro contato, às vezes com o paciente, às vezes não é nem com o paciente, né, em alguns casos o paciente às vezes não tem nem condição, né, de falar, né, por ele, né, e a gente vai ter que falar com outra pessoa, em muitos casos. Então, a gente hoje vai discutir um pouco disso, né, da não simplicidade desse primeiro contato. Tá? Essa é a nosso momento hoje aqui reservado, esses minutos que a gente vai ter aqui vão ser reservados para isso. Então, antes da gente começar, eu fui alertado, né, que na semana passada eu me esqueci de me apresentar, né, e então peço desculpas, né, na última live eu acabei me dedicando e acho que meritosamente, né, de apresentar a professora Cristiana, mas acabei esquecendo de me apresentar, então eu vou hoje reservar não mais do que 30 segundos, são mais do que suficientes para me apresentar. Então, meu nome, para quem não me conhece, então meu nome é Cláudio Farias. Como muitos, provavelmente aqui, eu cheguei até a área da naturopatia pela dor, né? Eu pensava que isso era uma exclusividade minha, mas depois conversando com outros terapeutas, eu fui vendo que esse quase que é o caminho normal, né? Quase que todo mundo pega o mesmo ônibus, né? Que é o caminho da dor, né? Então, eu depois de ter uma sólida formação, né, em outras áreas do conhecimento, eu fui descobrir uma doença autoimune que me deixou literalmente incapacitado por 6 longos, terríveis e muito dolorosos anos. Tá? Então, eu descobri, quer dizer, foi descoberto, né? Porque depois de 6 anos, tudo que vocês possam imaginar de tentativas foram feitas para tentar debelar a dor e nada resolvia, só piorava, na verdade. E aí, quando veio o tal bendito diagnóstico, depois de 6 anos, o diagnóstico do médico disse assim: aproveite que o senhor, inclusive, é professor universitário e já encaminhe sua aposentadoria por invalidez. Porque essa sua condição, em não mais do que 1 ano e meio, o senhor não vai estar caminhando mais. Tá? Então, essa foi, assim, eu fiquei feliz por um lado, porque eu sabia contra o que eu estava lutando, e fiquei triste por outro para saber, né, esse diagnóstico tão severo, né, tão rápido, assim. E aquilo ali, por um lado, primeiro me deu um susto, mas por outro, eu pensei comigo, assim, que a única coisa que eu sabia fazer, e até hoje eu acho que a única coisa que eu sei fazer é estudar. Então, eu fui estudar. Eu disse, eu não aceitei aquele diagnóstico. Eu disse, não. Então, se é isso, eu vou, pelo menos, eu vou estudar. E eu tinha terminado o doutorado. Fazia, sei lá, 6 meses que eu tinha terminado o doutorado. E eu disse que eu nunca mais eu ia estudar na vida. Já tinha estudado tudo que eu precisava, agora chega. E aí tô eu hoje aqui. Esse ano, agora em março, eu concluí a 8ª pós-graduação na área da naturopatia, da saúde natural. Estou concluindo agora, está faltando só a defesa da dissertação, né, da tese de doutorado. Estou fazendo meu segundo doutorado, agora em naturopatia, né? E aquilo que em 1 ano e meio era para eu estar. Não, eu andava de bengala, tá, gente? Eu não andava sozinho, eu tinha que andar escorado com alguém, eu andava de bengala, né? Hoje a bengala quem usa é meu pai, né? Eu não uso absolutamente nada, tenho uma vida absolutamente saudável, né? E isso só foi possível porque a gente abraçou esse conhecimento, né?
da naturopatia e a gente viu que um diagnóstico para uma doença tão complexa, que é uma doença autoimune, não pode ser tão simples, tá? E esse meu diagnóstico ele foi dado por conta de um único exame laboratorial, tá? Foi só um exame laboratorial, que durante 6 anos ninguém pediu esse exame. Aí esse exame um médico pediu, um ortopedista, não tinha nada a ver com a minha área, ele pediu e aí, quando eu fui levar o exame para ele, ele disse: Ah, realmente, teu caso é uma doença autoimune. Disse: Tá, e o que que eu faço? Ele: Não sei, eu não sei tratar isso. Aí ele me passou o endereço de um médico que disse: Ó, esse médico aqui acho que vai te ajudar. Quando eu fui no bendito do médico, o médico disse: Ó, tô muito cansado, eu vou me aposentar, então não vou te atender. Essa tua doença vai me dar um trabalhão, eu vou ter que me dedicar, então eu vou te passar uma aluna minha. Aí ele me passou a tal da aluna. E essa aluna vem me atendendo, né? Eu ainda, eu digo, né? E eu defendo para todo mundo, né? O fato da gente abraçar, e a minha médica, inclusive, sabe, né? Que eu sou naturopata, ortomolecular, né? Eu tenho uma escala na minha doença, então é considerado remissão quem fica por pelo menos 6 meses com uma nota 3. Eu faz 3 anos e meio que a minha nota é 0,54. Aí eu pergunto para ela o que que aconteceu, né? Ela diz, ah, tu tá muito bem, todos os teus marcadores estão ótimos. Eu disse, tá, mas e o que que a senhora atribui? Olhando para os outros pacientes, ela, não, só tem tu que tem essa nota. Não tem outro paciente que tem essa nota. Aí eu, tá, mas o que que a senhora, então, qual é o motivo do sucesso? Aí ela, na última consulta que eu instiguei ela a isso, ela disse, não, eu não vou produzir provas contra mim mesma. Eu não vou dizer que são vitaminas, que são minerais, que são fitoterápicos que tu usa que te fazem isso. Disse, tá, mas tem outros pacientes? Não, não tem outros pacientes. Aí disse, ah, então tá bom, tá respondida a minha pergunta, tá suficiente. Então, nesse período, né, a gente estudou muito, descobriu como solucionava o meu problema, aí começamos a tratar a família, chegou um ponto que os amigos estavam vindo conversar, e aí, ó, tá chegando uma hora da gente profissionalizar isso. E aí abrimos um consultório, inicialmente em Porto Alegre, depois agora a gente atua também já há 3 anos e meio já em São Paulo, né? Desenvolvemos uma linha terapêutica que dá suporte a esses processos e mas o meu vício mesmo é dar aula, né? Então, meu negócio mesmo, assim, que eu gosto mesmo é dar aula. Então, acabei que muitas aqui fizeram já alguns cursos comigo, né? Nessa área da saúde natural. E a gente tem se dedicado a isso, né? A levar esse conhecimento da forma mais generosa, porque eu recebi com generosidade, né, esse conhecimento. Então, da forma mais generosa como a gente recebeu, a gente tenta passar para o maior número de pessoas. Tá? Então, esse, assim, de uma forma bastante resumida, né? Não é nem o meu currículo, é um pouco da minha história de vida. Então, só quis trazer, porque na sexta-feira eu esqueci de comentar. Tá? A gente vai dividir hoje a nossa apresentação em dois momentos. Tá? Então, eu vou ficar com a parte mais, até porque eu acho que eu falei demais na sexta-feira, eu vou falar a parte mais resumida e o creme de la creme a gente vai deixar para a doutora Cristiana apresentar, tá? Que é justamente a mão na massa, né? Como que a gente pega esse paciente, que tipo de conduta a gente faz inicialmente e que resultados a gente espera encontrar nesse paciente. Então, a gente quis trazer um caso prático, porque eu acho que nada ilustra melhor alguma coisa do que um caso prático. Então, a gente vai trazer para vocês aqui hoje um caso prático. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ok? Acho que.
Já deve estar aparecendo, né? Então, assim, o título que nós botamos até na enquete, né, era do sintoma à causa raiz, como que a naturopatia científica pensa clinicamente. Então, o raciocínio hoje que a gente quer passar é isso, é o raciocínio integrativo às questões fisiopatológicas e evidências. Como é que a gente incorpora as evidências no nosso trabalho cotidiano, dentro da naturopatia científica, tá? Então, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que sintoma como dado clínico é algo importante, mas o sintoma ele não é a doença. O sintoma é o sintoma, ele é uma manifestação daquela doença. Ou seja, ele é um indicativo de que sistemas fisiopatológicos ou fisiológicos, para melhor, né, fisiológicos daquele paciente, eles estão em desequilíbrio. Então, a abordagem simplista vai olhar o sintoma como doença. Então, para tal sintoma, tal remédio. Tá? Numa abordagem mais científica, vocês vão perceber, a gente vai falar isso bastante hoje, a gente vai olhar várias questões. Nós não vamos ficar presos ao sintoma inicial do paciente. Então, o naturopata científico, né, esse naturopata clínico científico, ele vai focar em olhar, em perceber, em entender, em interpretar o que a gente chama de dado semiológico, né? Pensando naqueles, inclusive naquelas quatro colunas básicas lá do que são os fundamentos da naturopatia. Tá? Inclusive na live da sexta-feira, da última live. Então, o primeiro dever que nós temos é diferenciar os tipos de sintoma. Então, a gente tem quatro tipos básicos de sintoma. A gente vai ter um sintoma que ele é tido como funcional, a gente vai ter um sintoma que ele é um sintoma de um estado adaptativo, ou seja, ele está mostrando uma evolução de um dado quadro de um paciente. A gente vai ter sintoma como red flags, né, como bandeiras vermelhas, como alertas desse paciente. Inclusive, eu quero depois falar muito especialmente sobre isso no final da nossa live de hoje, sintomas de alerta. E a gente ainda pode ter sintomas de doenças orgânicas, ou seja, de doenças que atingem o corpo como um todo. Tá? Então é importante, primeira coisa, quando a gente recebe o paciente, tentar entender que tipo de sintomas ele tem. Né? E numa prática baseada em evidências, em casos, né, clínicos, em estudos, não existe, a gente não pode aceitar, conceber, né, que existe uma causa única para um determinado sintoma, para uma determinada situação do paciente. Então, na verdade, quando a gente fala de sintoma, a gente está falando de um emaranhado de situações que cabe então ao naturopata fazer essa desvendar isso. Tá? Então, podem ser, por exemplo, questões genéticas, vulnerabilidades que esse paciente tem vivenciado naquele momento, né? Pode ser, por exemplo, esse sintoma pode ser um mecanismo fisiopatológico de uma determinada doença ou de um desequilíbrio, de um órgão ou sistema do corpo dele. Pode estar associado, por exemplo, esse sintoma ao uso de medicamentos. É muito comum a gente encontrar esse tipo de quadro, inclusive. Pode ser que esse sintoma, inclusive, esteja associado a quadros de comorbidades desse paciente, né? Agora, há pouco tempo, a gente teve aí, né, o episódio da pandemia, né? A gente nunca falou tanto de comorbidades como se falou durante a pandemia, né? E muitas comorbidades, inclusive comorbidades que as pessoas, inclusive, nem consideravam comorbidades, apareceram nesse período, né? Pode ser que esse sintoma seja decorrente do estilo de vida dela, tá? Dos hábitos alimentares,
né, das questões ligadas, por exemplo, a sono dela. Pode ser exposição ambiental, ela pode estar exposta, por exemplo, metais tóxicos, radiação eletromagnética, tá? Nós estamos falando de exposição, por exemplo, a produtos químicos no ambiente laboral dela, tá? E pode ser também o contexto psicossocial. Vejam que não é uma ou outra, pode ser inclusive tudo isso junto, né? Então, esse contexto, né, ou esses diversos contextos, eles podem estar, inclusive, somados, incluídos, né, nesse quadro do paciente. Por isso que a gente sempre vai dizer que vai ter sempre um olhar sistêmico, né, do naturopata para esses pacientes. Então, existe uma certa matriz que a gente diz que, claro, dependendo do paciente, a gente vai olhar mais ou menos. Então, essa matriz ela pode estar mais esmiuçada ou mais simplificada para cada paciente. Mas, por exemplo, pelo menos, né, nós estamos falando aqui de 7 eixos principais que dialogam com o quadro de saúde do paciente. Então, a gente está falando de eixo metabólico. Então, é muito importante a gente entender, por exemplo, como é que está a saúde metabólica do paciente, ou seja, composição corporal, que vai muito além de questões estéticas, né? Então, percentual de gordura, percentual de músculo, gordura visceral, né? Questões relacionadas à glicemia, à quantidade, né? A percepção de energia, né? De vitalidade que esse paciente tem. Pode ter, ou deve ter, um olhar também para o eixo que a gente chama de gastrointestinal. Então, é muito importante que esse eixo não seja desprezado, né? Ele é um dos eixos principais que garantem saúde para o nosso paciente. Então, a gente tem que perguntar sobre digestão, sobre evacuação, intolerâncias ou sensibilidades alimentares, né? Tentar entender como é que se dá o quadro atual da microbiota intestinal desse paciente. Questões ligadas, por exemplo, ao eixo neuroendócrino, que tem cada vez mais sendo dialogado, né, difundido nos diversos estudos. Então, a questão de estresse, sono, ritmo circadiano, inclusive a gente citou isso na live da semana passada, né? O eixo inflamatório, que é outra questão que, inclusive, a gente vai falar bastante sobre ele hoje, tá? Então, a questão das alergias, das infecções recorrentes, dos quadros de dor, tá? Outro eixo fundamental, eixo músculo-esquelético, ou seja, questões de mobilidade, dor, função, quadro estrutural do paciente. O eixo psicológico, existência de traumas, carga mental, relações, né, questões ligadas ao trabalho. E o eixo ambiental, que cá entre nós é um dos eixos mais, ou é menos observado. E na minha experiência, é um dos que mais tem trazido na atualidade, junto com o estilo de vida, o maior grau de adoecimento para os nossos pacientes. Então, muitos dos nossos sintomas que a gente vai ter acesso, digamos assim, aos pacientes, vão estar ligados também, em menor ou maior grau, com esse eixo ambiental. Então, a gente está falando de toxinas, a gente está falando de consumo de álcool, de tabaco, né, daquelas substâncias ilícitas, tá? De ultraprocessados, tá? Seja aqueles alimentos ultraprocessados, os quadros de sedentarismo, né? Então, tudo isso aqui somado é o que a gente chama de uma matriz clínica de causa raiz. Então, quando eu quero identificar a causa raiz do paciente, eu não posso me deter a uma única informação. Ah, o paciente diz, eu estou com dor, que nem hoje de manhã eu atendi um paciente online e ele disse assim, eu tenho a dor no pé da barriga, né? E barriga tem pé agora. Ah, então, onde é que é o pé da barriga? Né? Então, vamos entender onde é que é o pé da barriga, por que que isso aí está assim, né? Então, aí perguntei sobre alimentos que ele ingere normalmente, sobre atividade física, sobre evacuação, se ele percebe que algum alimento ele percebe que faz mal,
Aí foi descobrir que ele, né, foi descobrindo olhando os exames que ele está diabético, tá? Que ele usa uma medicação altíssima para controle e não está conseguindo controlar a diabetes, né? Ele dorme mal, né? Ele tem uma insônia crônica. Então a gente vai descobrindo isso. E isso é todo importante para a gente ir fazendo essa costura, né? Dessa causa raiz. Qual é o problema que esse paciente efetivamente tem, né? E às vezes não vai ser um problema só, né? Às vezes vão ser vários. Só que a gente vai ter que eleger prioridades para esse paciente. E a gente vai costurando as prioridades para ele. Então, se a gente fosse pensar num raciocínio clínico naturopático, né, esse deveria ser, digamos assim, né, de formas muito gerais, considerando que cada um faz, né, a sua avaliação da forma que acha melhor, mas assim, em termos muito gerais, considerando os princípios da naturopatia, o raciocínio clínico deveria ser pelo menos parecido com esse aqui, né? Ou seja, eu tenho uma queixa principal, faço uma triagem da gravidade, então, dependendo do grau de gravidade, eu vou encaminhar para um hospital, um outro profissional. Ah, não, eu consigo administrar esse grau de gravidade. Então, eu posso ir para o próximo passo, que é investigar a história, né, que a gente chama de história longitudinal desse paciente, fazer um mapeamento do quadro dos sistemas dele, costurar ali, gerar primeiras hipóteses fisiopatológicas que possam estar explicando esse caso, identificar o que a gente chama de fatores modificáveis, tá? Ou seja, o que que faz isso aumentar ou diminuir, né? Do tipo, quando eu aperto a cabeça, quando eu estou com dor de cabeça, diminui a dor de cabeça. Quando eu coloco alguma coisa gelada, a dor diminui, né? De noite eu não sinto essa dor, é só de manhã, né? Então, identificar quais são os fatores modificáveis, proporcionar ali um plano terapêutico, né, racional para esse paciente, monitorar os desfechos, né, os prolongamentos disso e fazer uma reavaliação e ajustar o quadro do paciente, tá? Então, esse fluxo, ele é um fluxo geral, mas ele serve muito bem, tá? Eu peço que vocês atentem para isso, porque daqui a pouco vocês vão ter aula prática, digamos assim, vocês vão ver que o circuito é mais ou menos esse mesmo. E aí, por exemplo, se eu fosse pegar um caso de enxaqueca, né, uma abordagem sintomática simplista, poderia fazer a pergunta errada para o paciente, né? Aí o naturopata simplista, o paciente chegou reclamando de dor de cabeça, ele vai dizer, ó, qual é o melhor remédio natural que serve para esse sintoma? Entendeu? Qual é o frequencial? Qual é o floral? Qual é o fitoterápico? Qual é a vitamina? Qual é o mineral? O que que eu mais ouço, por exemplo, nesses casos de enxaqueca, né? Dá magnésio que passa. Entendeu? Dá magnésio que passa. Quando vocês ouvirem isso, vocês já tem que acender uma luz assim, ó. Isso aqui é uma abordagem sintomática simplista, né? Que é isso que eu coloquei aqui, né? Ou seja, usa magnésio, usa qualquer fitoterápico para dor de cabeça, entendeu? Que melhora, né? A Lene teve aula comigo aqui de. A gente vê isso muito no campo da aromaterapia, né? Então, a aromaterapia se alopatizou, de certo modo. Então, para tal. É lavanda. Para isso aqui. Isso aqui é peppermint, né? Hortelã-pimenta. Tá? Então, é uma coisa para uma coisa. Então, não é isso. Isso é simplista, né? É isso. A gente troca a alopatia por uma pílula, né? Por uma cápsula natural, sem investigar a causa. E aí, uma abordagem naturopática científica, ela iria se perguntar exatamente o quê? Que mecanismos explicam esse sintoma para esse paciente? Aí eu vou querer saber, por exemplo, investigar, né, padrão de dor dessa enxaqueca, sinais neurológicos, ciclo menstrual, se for uma mulher, tá? Qualidade do sono.
consumo de cafeína ou de álcool, tensão cervical, carga alostática, histórico familiar do quadro de enxaqueca. Então, olha quanta coisa pode estar sendo menosprezada quando a gente faz a pergunta errada, ou quando, o que é mais comum, né? Quando a gente não faz a pergunta. E aí, uma coisa importante, né? Eu não falei lá no início, mas a minha área de formação de origem, né? Eu sou administrador de empresas, tá? E, e depois do meu mestrado e doutorado, né? Na minha vida, eu digo que eu tenho duas vidas, né? Eu sou o Batman, né? Então, eu, como Bruce Wayne, o meu mestrado e doutorado é na área de economia, né? A minha vida noturna de Batman é que é na área da naturopatia, né? Mas eu carrego muito daquela vida lá comigo, tá? Eu carrego muito daquela vida. Por quê? Porque tem uma frase que no campo da gestão que é a seguinte: a gente não consegue gerenciar nada se a gente não consegue, que a gente não consegue medir. Então, para eu gerenciar alguma coisa, eu preciso medir, tá? E isso não é muito distante do que a gente está falando aqui. Então, sem métrica, a prática ela vira uma impressão subjetiva. Aí o que eu penso é uma coisa, o que a professora Cristiana pensa é outra coisa, né? Por isso que precisa de métricas. Por isso que a gente tem que ter essas métricas. E essas métricas precisam nos auxiliar, elas não nos amarram, elas não nos limitam. Pelo contrário, elas nos ajudam, tá, nesse processo. Então, eu poderia ter, por exemplo, uma série de métricas clínicas, né, que a gente pode utilizar, eu utilizo. Por exemplo, quadros de dor. Usa uma escala de dor para o paciente, né, no início, no meio, mais à frente do tratamento. Olha, de 0 a 10, sendo que 10 é uma dor insuportável. Como é que é a dor agora, no início? Pede para ele. Essa é uma escala validada, tá? No campo da saúde, essa escala de 0 a 10 para dor é uma escala validada, tá? A gente tem escalas que a gente pode utilizar como naturopata, como esse índice PSQI, que é um índice, que é um padrão validado de investigação para a qualidade do sono, para a gente aferir a qualidade do sono do paciente antes da nossa intervenção, da nossa proposta terapêutica e após a proposta terapêutica. Eu posso, por exemplo, usar medidas muito simples, mas que são cada vez mais empregadas, né? Por exemplo, reduzir circunferência abdominal, né? Hoje não se fala tanto de IMC. O IMC é uma medida que hoje meio que perdeu a sensibilidade, né, para avaliar obesidade, por exemplo, níveis de obesidade. Ainda se usa bastante, mas ela não é tão sensível. A maioria dos estudos mais recentes diz que o que é mais preciso é medir circunferência abdominal. Consegue ser muito mais preciso. Então, a gente tem medidas de circunferência abdominal saudável para homens e para mulheres. Então, quando a gente faz uma intervenção, a gente vai acompanhando essa redução de medidas, o que que a gente está avaliando? Redução de gordura visceral, que é o que tem um impacto maior do que 40% nos quadros de acometimento cardiovascular, né? Sobretudo em homens, tá? Mas isso é uma medida objetiva que a gente pode fazer no consultório e que vai nos ajudar muito, tá? Outra coisa, avaliar hemoglobina glicada, né, do paciente. Como é que, como é que se comportou, né? A medida da hemoglobina glicada ela é bacana, por quê? Porque ela é uma média de 3 meses pregressos da vida do paciente. Então, ela não é uma média simples, né? Então, ela consegue trazer uma informação sobre a qualidade da alimentação do paciente nos últimos 3 meses. Então, isso é muito importante para nós. Muito melhor, por exemplo, do que glicose. Eu vou dizer para vocês que esse é um exame que eu nem olho. Glicose eu não olho, entendeu? Porque se no dia antes do exame o paciente comer uma bala, comer um chocolate, vai dar glicose alterada. Isso não vai acontecer na hemoglobina glicada, tá?
E aí, uma coisa muito importante é a gente conduzir tudo com muita prudência, né? Ou seja, hoje a minha área de que maior atuação é na ortomolecular, né? E os médicos, terapeutas ortomoleculares, se tem uma coisa que me causa bastante irritabilidade, é o quanto de exames eles pedem, tá? Mais exames não significa melhor diagnóstico, gente, tá? Então a gente precisa pedir os exames certos, corretos, né? Ou seja, não fazer o que a gente chama de painel indiscriminado. Eu vou pedir tudo. Tem um médico aqui na minha cidade que ele pede 240 exames para os pacientes, tá? O povo da Unimed aqui fica chocado com ele, né? 240. O que que me ajuda? 250 marcadores de um paciente, tá? E aí eu vou dizer para vocês que, na verdade, o excesso desses exames, desses testes, eles vão gerar mais ansiedade no paciente, vai me dar um grau de imprecisão, porque eu vou querer atingir vários pontos ao mesmo tempo, e isso só mostra que esse profissional ele não conseguiu fazer um traçado bem desenhado, né, da metodologia de trabalho dele. Então, hoje o que mais tem se falado em termos de conduta clínica é justamente focar o número de exames, não ser uma quantidade absurda, né, exacerbada de exames, tá? E aí, só para encerrar essa minha parte, eu acho que é importante, né? A gente está falando aqui basicamente para terapeutas, né? E aí, uma das coisas que eu acho que é muito importante nesse primeiro momento com o paciente é a gente usar uma linguagem clínica que valorize o nosso trabalho e que não gere no paciente uma desconfiança, tá? Então, por exemplo, o que que eu vejo muito, tá? Ah, ah, o paciente diz que está com cansaço, tá? Ah, eu tenho muito cansaço. Ah, o senhor está com a energia bloqueada, tá? Se ele não entende o que que é, ele não tem. Ah, eu tenho formação, por exemplo, em medicina chinesa. Eu entendo que eventualmente ele possa dizer, ah, está com energia bloqueada, tá? Mas o paciente pode nem entender. Agora, é muito mais bacana, valoriza muito mais o profissional quando ele diz assim: olha, eu percebo aqui que o senhor está com uma baixa resiliência fisiológica. Quando eu coloco isso, por exemplo, numa conduta, e isso vai para um outro profissional, meu Deus do céu, eu estou usando uma linguagem própria, né? E linguagens próprias valorizam os profissionais, tá? Ah, eu preciso fazer um detox universal. Não, né? Não, não, não. E desculpa, eu vou falar um negócio aqui, tá? Não, não vou falar. Deixa assim. Eu ia falar, mas não vou falar. Então é muito melhor, em vez de ficar falando detox universal, falar disfunção metabólica, porque esse é o nome do detox, né? Eu preciso fazer um detox, por quê? Porque existe uma disfunção metabólica. Porque quem está fazendo, quem que deveria fazer, não está conseguindo fazer no corpo. Aí a pessoa acha, vou falar agora já vem. A pessoa acha que o suco verde de couve com limão, ele é mais potente do que o fígado, entendeu? Que é o órgão mais fantástico. Desculpa eu dizer isso, mas eu acho o fígado o órgão, um dos órgãos mais fantásticos que a gente tem no nosso corpo é o fígado, tá? E aí eu vou dizer que toma suco de couve de manhã em jejum, que vai fazer o detox do teu organismo. Gente, se o fígado não está conseguindo fazer, a couve não vai conseguir fazer. Olha, eu aposto tudo que eu tenho com vocês que a couve com limão não vai conseguir fazer também, tá? Então é isso. Eu não vou fazer detox, eu vou atuar sobre uma disfunção metabólica. Eu preciso dar suporte hepático, suporte renal, suporte enteral, né, para esse paciente, né? Ah, o teu problema, tudo é intestinal hoje. Agora, o grande mantra atual é esse, né? Toda doença começa no intestino, toda doença começa no intestino. Gente, a gente sabe, entendeu? Todo mundo sabe disso, entendeu?
Hipócrates sabia disso, entendeu? Não tem nada novo disso, tá? Mas o que que eu estou falando? Eu estou falando. Hoje eu atendi uma paciente isso hoje à tarde. Estava conversando com a doutora agora, antes da gente começar. Qual era o problema dela? Desbiose, entendeu? Desbiose intestinal. O que que ela estava acontecendo com ela? Ela está desmaiando frequentemente. Tipo, 4, 5 vezes por dia ela desmaia. Aí depois da gente avaliar, foi onde é que a gente chegou? Desbiose. Desbiose. Então o problema era intestinal, realmente. Ok? Tá? Na verdade, o problema dela é nervo vago, mas o nervo vago é quem comunica o cérebro com o intestino, tá? Então, quando eu tenho problema intestinal, eu tenho um problema de neurotoxinas que estão sendo produzidas no intestino e que estão indo via nervo vago, estão passando pela camada ali hematoencefálica e estão chegando no cérebro. Essas neurotoxinas de parasitas, elas são muito parecidas com neurotransmissores, tá? Então, às vezes a gente está vendo o paciente que está com irritabilidade, está depressivo. Na verdade, não é falta de neurotransmissores, é excesso de neurotoxinas. Tá? E aí tem, tudo é emocional. Não, mas eu posso ter uma hiperativação simpática. Olha como é mais bonito falar assim, né? Uma alteração do ritmo circadiano. Poxa, gente, vamos se valorizar. A gente está, muito dessas lives que a gente está fazendo é para valorizar o profissional naturopata. E a gente vai começar se valorizando usando a terminologia apropriada da nossa área. Tá? Isso aqui não é uma terminologia restrita aos médicos. Não. Essa é a terminologia adequada da área que a gente está atuando. Tá? E era isso. Os meus comentários eram esses. Porque agora, pessoal, eu peço que vocês tenham muita atenção. Tá? É o que nós estávamos comentando ali na entrada. Eu peço, inclusive, nós vamos apresentar cenas fortes, tá? Mas elas são importantes, muito importantes. Então, eu vou passar a palavra para a professora doutora Cristiana, que ela vai apresentar isso que eu falei em termos, digamos, genéricos, né? Em termos mais conceituais, ela vai mostrar num caso clínico. Então, um exemplo real, fático, né, do como é que a gente faz. Professora, falei demais. Nada, falou o suficiente. E sempre falta um bocadinho, né, doutor Cláudio? Sempre queremos mais um bocadinho. Vamos aqui, então, nós vamos, uma apresentação. Quero já pedir desculpa a vocês, porque as imagens são imagens sensíveis, é de um caso clínico meu, e não é dos piores casos que eu tenho recebido, e eu fico muito feliz por ter esse presente, porque foi um grande crescimento na minha carreira, na minha, né, jornada, e é uma situação que te eleva para um grau acima. Então, tudo que eu for falar aqui, vocês podem perguntar no final, tá bem? Podem fazer seus questionamentos, que eu acho interessante. Eu vou tentar não usar termos tão técnicos, mas no caso ele é bem complexo e temos um conteúdo bem denso, então vamos entrar assim com mais sutileza para que vocês não fiquem assustados com os termos, porque os termos às vezes podem assustar. Mas o que eu quero passar para vocês é que todos nós temos a mesma capacidade. Todos nós podemos fazer o que eu faço, o que você faz, mas depende só de querer, está disponível, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um caso clínico da naturopatia científica, é um raciocínio clínico. Esse é o meu raciocínio. Lembre-se que os meus raciocínios estão sempre dentro das normas vigentes de todos os países que eu atendo, que são 23 países, ok? Vamos aqui. A naturopatia científica tem dessas coisas, a importância da anamnese, né?
A anamnese é a base. Eu acredito que seja muito mais de 70, 80% de um bom diagnóstico ou pró-diagnóstico. Saber perguntar e interpretar o que você ouve é assim, é tudo dentro da nossa jornada da consulta, né? Essa é uma breve resumo, bem resumido do meu currículo, né? Isso aqui depois vocês podem ler mais à frente, eu vou passar para a gente não perder tempo, mas vai estar disponível para vocês. Aqui nós temos iniciando a estrutura do atendimento, né? Na primeira abordagem, não foi uma consulta normal, foi uma consulta né, clínica, que é uma situação que eu dependo de outra pessoa para falar o que o paciente tem. A minha paciente, ela não tinha total liberdade para se comunicar. Logo à frente, vão perceber isso também. Nome da minha paciente, idade, sexo. Lógico que eu resumi, tá bem? A minha ficha da anamnese é muito maior que isso aqui. Eu fiz um resumo só para que servisse de exemplo para vocês. Aqui dei muito valor ao QP, são as queixas principais do paciente, que para mim é muito importante essa questão aqui. Então, assim, são lesões há mais, né, há muitos anos, observações, nem todos os relatos que o paciente nos traz é 100% verdade, não porque seja mentira, mas às vezes falta uma parte da história. E você vai ter que ir construindo aquela parte dentro do contexto da anamnese clínica, né? Outra coisa que eu valorizo muito é o HDA, que é histórico da doença atual, né? Por que a doença está daquela forma? Quais foram as situações que levaram ela a ficar tão grave igual ela estava? Então, eu vou investigando, é uma investigação, não é? Principalmente se for online e se for presencial, você tem um mundo à sua frente. Aí, aqui a gente tem aqui dentro da anamnese, a gente descobre que tem 90% desse paciente com o corpo todo tomado por lesões graves, abertas e super inflamadas, não é? Sintomas associados, dores intensas, né? Limitações funcionais, como ela estava pré-acamada, já acamada, dificuldade na fala, porque a paciente tinha lesões maxilar que limitava a abertura do maxilar para poder falar e se expressar, não tinha expressão da face, né? Lógico, que perguntar, né? Perguntar, a gente vai precisar fazer muitas perguntas para esse paciente. E no caso, era a filha que foi maravilhosa, foi muito ajudante, porque a filha era enfermeira, é enfermeira, trabalhava dentro do hospital do município, então a gente foi assim um tratamento ícone, né? Volto a falar, não é dos piores tratamentos que eu tenho, não é dos piores casos que eu tenho, mas foi um tratamento que eu posso trazer aqui para vocês. O HPP é estudar o histórico pregresso da patologia, né? Quantos anos a patologia apareceu? Com quantos anos a senhora tinha quando apareceu as primeiras lesões? Por quê? Aconteceu alguma coisa na sua jornada, na sua vida? Separou, divorciou, brigou com fulano? E são histórias que vai nos interessar. Mais à frente vocês vão entender o porquê. A observação é sempre, cada contexto que você faça, você precisa saber, na conversa da consulta, você vai entender que a paciente é um paciente oncológico em estado de remissão, teve um câncer de mama há 6 anos atrás, tinha baixa imunidade, reclamava de muitas otites, amidalites. Isso, para mim, são nortes que eu vou pensando e vou começando a construir o protocolo do que eu vou identificar aqui. A doença, né, prévia inflamatória já tinha muitos tratamentos e nenhum tratamento deu resultados. Então, assim, todos os tratamentos que essa pessoa fez em 20 anos, ela não teve resultados. Tanto não teve que estava ali à minha frente, não é? Só que ela tinha o apoio do Sistema Único de Saúde aí do Brasil, porque as enfermeiras iam lá fazer curativo e tinha todo o apoio. A filha super inteligente, bem instruída, então tinha uma rede de apoio muito importante, né? A pergunta é por quê, qual foi as causas, se houve resposta aos medicamentos, se tomou os medicamentos dos tratamentos até o final, por que parou? Porque o importante é entender que dentro do consultório, quem chega para mim
por exemplo, eles estão revoltados com todos os profissionais que passaram na vida daquele paciente e não deu resultado. Então, o profissional que não está presente é sempre culpado. Só que aí eu mudei esse contexto com os meus pacientes. Então, os profissionais que não estão presentes, que passou pela jornada dele, também foi importante. Porque, de qualquer forma, naquela época que o profissional passou, ele viu aquela lesão. Não viu essa lesão que eu estou vendo. Então, jamais, em tempo algum, eu posso julgar os profissionais que passaram por essa vida, né? Bom ou ruim, eles passaram e deram resultado. Não teve grandes resultados? Não, porque a paciente estava naquela situação e estava à minha frente, tá? Mas não podemos desvalorizar o trabalho de toda uma equipe de saúde e que são muito responsáveis, né? A história familiar, neste caso e em todos os outros, é muito importante. A sugestão, né, sugerir a investigação, isso tem que vir, é nato, é de você. Você tem que estar o tempo todo investigando sobre a patologia que está à sua frente. A patologia, no caso, era autoimune, a psoríase era familiar, então a gente vai descobrindo situações na própria consulta, né? A herança genética veio do pai ou veio da mãe? Porque isso faz diferença neste caso. Se eu for tratar uma gripe, se eu for tratar uma candidíase, se eu for tratar uma anemia, se eu for tratar qualquer outra coisa, talvez não tenha. Neste caso, era para mim uma informação preciosa. Então, eu fiz também um rastreio, a investigação de herança, de quem veio a herança, que para mim foi muito importante essa resposta aí. Bom, chegamos aqui a entender que realmente, né, esses casos, esse caso foi uma doença autoimune, era uma herança genética, que tudo isso foi concluído na anamnese. A história social do paciente é fundamental, muito. Esse paciente, ele faz o quê? Ele levanta que horas? Nesse caso, a paciente estava praticamente acamada, estava semi-acamada, restrita ao leito, e aí, dependente total da filha, do esposo, que já fazia 20 anos que ela passava por isso, né? Não usava roupas íntimas, não usava roupa, então, assim, era um constrangimento, é desagradável para um paciente estar nesse percurso clínico por muito tempo. A observação ali é investigar o impacto social, o impacto na saúde, né, da família e também no impacto na fé do paciente. Ela não ia na igreja, ela não ia na feira, ela não saía, então isso gera um impacto muito grande. Então isso adoece a família inteira. E a família dessa paciente foi o que mais me ajudou, né? Vamos aqui. Então, aqui eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer uma revisão, né, adaptativa. Então, a gente foi investigando. Essa questão aqui do que a paciente sente, que hora sente, para mim, é pontual em todas as consultas, em todos os casos. Ô, dona Maria, se ela teve febre? Tive. Então, eu vou estudar a fisiopatologia da febre. Então, essa fisiopatologia é o seguinte: que horas teve febre? Se foi mais depois dos 18 horas, então a febre está relacionada com a parte respiratória. Se for uma febre tal hora, quanto tempo durou a febre? A febre é em que temperatura? É o dia todo? É à noite? É só pela manhã? Então, assim, essas perguntas chaves, para mim, é um presente. Então, foi feita a fisiopatologia da febre da paciente, perda de peso, perdeu peso, não perdeu peso, ganhou peso. Então, tudo isso a gente vai vendo, mas vai perguntando. Porque, na verdade, tudo que eu pergunto, basicamente já sei a resposta. Porque o contexto que eu estou vendo já me traz a clínica da patologia. Mas eu quero o quê? Eu quero ouvir. Eu quero confirmação do meu paciente, né? Pontos críticos nesse caso da anamnese, o paciente não comunicativo, ele não comunica por causa da limitação da mandíbula e pouco ou nada se comunica, doença grave em fase extrema de violência, né? E aí a gente vai crescendo e construindo o protocolo. Eu não estava construindo ainda o protocolo, mas na minha cabeça e nas minhas anotações, eu já sabia o que eu ia fazer com esse paciente, né? E aí a gente entende que essa anamnese clínica nos levou para um outro parâmetro. E aí você entra na questão mais complicada. Neste caso, volto a falar, eu precisei ter esse olhar mais acadêmico, mais científico. Se fosse só uma disfunção intestinal, se fosse só uma cefaleia,
né, uma, sei lá, uma tuberculose, um paciente oncológico, eu trataria de forma diferente com as mesmas normas. Neste caso, eu precisei usar esse critério, que foi um critério muito acima, para a gente entender o que iria fazer, né? Uma boa anamnese não depende apenas do paciente falar. Não depende, o paciente não precisa falar, né? Depende do profissional saber perguntar, observar e interpretar, que é o mais importante, né? Às vezes a gente ouve muito e não sabe interpretar. Às vezes a gente ouve só uma vírgula e dessa vírgula a gente faz todo um protocolo, que é muito importante. A evolução terapêutica, a evolução desse protocolo, eu decidi, né, conforme a gravidade do paciente, eu decidi construir um protocolo que me desse fase a fase da melhora daquele paciente. Primeiro, eu queria aliviar a inflamação do paciente. Primeira coisa era o alívio, que eu queria tirar o paciente da cama. Eu queria promover o paciente de semi-acamado ou acamado para um paciente cadeirante ou que consiga ir para a sala, por exemplo. Então, eu resolvi diminuir todas as vias pró-inflamatórias. Então, eu trabalhei em cima do TNF, L117, L123, NF, KB. Então, assim, nós vamos falar sobre isso aqui. Vou diminuir o estresse do paciente, em outras palavras, vou diminuir a questão dos hormônios ruins, vou aumentar os hormônios bons, vou procurar ajuda dentro do próprio metabolismo, que isso é ouro, é uma pedra preciosa que nós temos nas mãos. Bom, voltando aqui, eu falei dessas siglas todas, né? Vamos ver o que ela faz nesse paciente. Vamos ver essas células aqui, essas siglas aqui, o que elas são responsáveis, né? Que é nada mais, nada menos, esse TNFA é um fator, né, de necrose tumoral. Aí você fala, mas, poxa, para você saber isso, você precisa fazer exame clínico? Ainda não. Eu estou na primeira consulta. Então, tudo isso tem que ser, né, academicamente falando, dentro do seu conhecimento. Essa é uma citocina, né, inflamatória. Na verdade, ela é um mensageiro químico. Eu até coloquei aqui um mensageiro químico para que vocês entendam que essas siglas, ela representam um mensageiro. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso aqui, olha. Ela vai gerar esse nível de inflamação aqui. Tá vendo que tem três bordas a inflamação? A inflamação tem um núcleo, não é? Tem o vulcão, que é tipo um vulcãozinho, tem a primeira borda e tem a segunda borda. São três bordas que essa inflamação gera. Então, ela ativa a inflamação, fica de um nível de gravidade elevado e ela vai ficar. Os resultados dessa fator tumoral, necrose tumoral, ela fica na vermelhidão, com essa vermelhidão arrosada, avermelhada, bem vermelha, dores intensa no local, né? Destruição de tecido de tecidual, toda essa destruição é por causa desse fator aqui. E é tão importante que existem medicamentos para esse fator. Então, essa reatividade aqui na cutânea é exatamente essa ativação dessa citocina aqui. Então, eu precisava tirar o paciente desse quadro aqui. E pense que esse paciente está com 95% do corpo tomado de lesões inflamadas. Quero avisar que daqui para frente teremos fotos sensíveis e essas fotos não são as piores fotos do paciente, ok? As melhores vocês vão ver também, vão ter o privilégio de ver, mas essas fotos não são as piores fotos. Então, eu peguei fotos, todas as imagens são autorizadas pela família, mas eu peguei fotos bem depois que ela já estava mais estruturada. Tá vendo essa zona aqui? Essa zona que está limpa? Ela não estava limpa. Então, assim, hoje essa foto aqui já mostra uma melhora. Mas eu peguei só para servir de exemplo, tá? Então, esse fator aqui é essa questão. O fator aqui, a IL-17, interleucina, ela não é uma excitocina, mas ela é muito agravante nos quadros de doença autoimune, principalmente na psoríase. Ativa a resposta inflamatória na pele. Aí você fala, como assim? Ela ainda faz a camada pele sobre pele, não é? Vamos imaginar. Imagina que a sua pele, as células da sua pele,
elas têm um fator de vida de 28 dias, aproximadamente, né? Dependendo da idade. Essa idade aqui de 28 a 30 dias. 28 dias, né? Vamos botar como exemplo aqui. Se em 28 dias você troca toda a pele, todas as células da sua pele, os queratinócitos, então você não percebe. Porque todos de 28 em 28 dias nós trocamos essa pele, pele morta. Só que esse paciente aqui, perceba que esse paciente aqui, ele tem crosta, ele tem pele sobre pele. Significa que essa L17 e L17 ela vai estar sobrecarregando. Ela nasce e morre com muita frequência. A gente não sabe ainda determinar de quanto em quanto tempo ela faz esse processo. Se o processo natural é de 28 dias, aproximadamente, essa questão de crosta sobre crosta, isso aqui não é crosta apenas. Ela é pele sobre pele. Então, isso aqui está totalmente ativado. Eu precisava fazer o quê? Silenciar, diminuir essa ativação dentro desse metabolismo. E a gente vai continuar. A outra sigla, que é o IL-23, interleucina, o 23 é fator incrível, assim, ele é que manda, ele é um dos mandantes. Bom, ele não está ali exatamente dentro da célula, mas ele é um dos mandantes. Ele é que vai fazer a questão de ligar e desligar as inflamações. Então, eu olhando para esta lesão, que já está bem melhor do que antes, eu consigo ver pele saudável aqui. No meio, né, desse desespero todo, eu consigo ver pele saudável aqui. Então, eu consigo ver esse rapazinho aqui desligando. Em algumas áreas já está desligada. Eu falo assim, perfeito. Só que esse paciente, tinha vários agravamentos. Primeiro, teve a contaminação cruzada, porque a contaminação cruzada aumenta muito o grau de violência dessas siglas, né? Que nós estamos dessas citocinas ou pró-citocinas. Então, esse paciente ele não podia fazer esse movimento de jogar os braços para frente, porque se ele fizesse esse movimento, acontecia isso, as costas dele abriam. Se ele fizesse o movimento de levantar os braços, todo o posterior de braço abria, porque nós estávamos com a pele muito nova, uma pele muito sensível. Então, eu precisava fazer com que essa leucina aumentasse essa área aqui, aumentasse essa área saudável e diminuísse essas áreas aqui, mais sensíveis. Vamos aqui. Esse aqui é o que manda e desmanda, né? A NF-κB é o fator nuclear, né? Que é ele que é o interruptor. Eu sempre já coloco o interruptor aqui para o aluno nunca pensar o contrário disso. Ele não é uma citocina exata, né? Mas ele é um fator, né, de transcrição. Ele é que controla os genes, ele é que ativa os genes. Por exemplo, a psoríase tem 9 tipos de psoríase. Na maioria das vezes são 9, mas muito faladas são 8 tipos. Então, dentro de um genes, tem esses 9 tipos. Esse fator, ele vai ativar os tipos que tem dentro desses genes. Ativando, ele pode ativar a do couro cabeludo. Aí, quando ele ativa o tipo do couro cabeludo, o que ele vai piorar? Ele vai afetar todas as células que tenham bulbo capilar. E onde que tem esse bulbo capilar? Então, ele não vai dar no corpo todo? Não, ele só vai ativar um tipo. Bom, e onde esse tipo é ativo? No couro cabeludo, ou onde tiver as células do folículo capilar, idêntico a esse aqui. E onde é que tem? Tem no couro cabeludo. Para os homens, tem na região da barba e bigode. Para as mulheres, tem nessa questão aqui. Para as mulheres também e homens, tem orelhas externa, ouvido e orelha externa. Tem no meio do tórax ou da mama. Tem nas axílias, é as mesmas células, e tem na região íntima. Então, se esse fator aqui achar de ativar esse tipo, ela vai ter feridas só nesses locais. E as feridas são completamente diferentes de outros tipos de psoríase. Mas se ele achar que deve ativar o palma plantar, que é outro tipo de psoríase, ele vai ativar só nessa marquinha da nossa mão aqui, para dentro da mão. É palma plantar, que é abaixo dos pés. Então, ele vai ativar e vai afetar essas células. Deu para entender um bocadinho? Aqui a gente controla
o silenciamento por esse fator aqui. E o interessante é que, conforme o tratamento foi acontecendo, conforme o paciente foi voltando, o paciente já se comunicava melhor, essas lesões já estavam melhor, já tinha mais colágeno, já conseguia abrir e fechar a boca, então eu já conseguia ver expressões no rosto dela. Então, isso tudo a gente foi modulando. Só que eu dei sorte que essa paciente era uma paciente paz d'alma, era uma paciente tranquila, era uma paciente que não gerava cortisol. Então, era o cortisol natural de estar na cama, de estar cansada, de estar tudo aquilo ali. Por exemplo, se um paciente desse, nesse estado, toma um susto 8 da manhã, significa que esse paciente recebeu uma dose altíssima de adrenalina. No tempo das pedras, quando a gente recebia uma dose de adrenalina, a gente usava a dose inteira. Quais fatores? Ou era para matar o inimigo, ou era para correr do inimigo. Então, a dose de adrenalina a gente usava 100%. Hoje em dia, a gente não precisa correr de ninguém, nem abrir em caverna de ninguém, nem entrar em caverna de ninguém. Então, quando a gente tem uma dose de hormônio ruim no nosso corpo, o hormônio fica passeando ali. A gente não gasta aquele hormônio todo. E se você tomou um susto 8 da manhã, significa que pacientes com lesões abertas ou não, ativas ou não, pacientes com doença autoimune em geral, um susto foi 8 da manhã, 8 da noite, quer dizer, 8 horas depois, ele está em crise sem nenhuma dúvida, com toda a segurança, com todos os meus diplomas aqui em jogo, ele estará em crise. Se for um paciente que tem lesões, eles estarão com lesões abertas. Se for um paciente que já está grave, à noite ele vai estar dentro da UTI. Então, olha como isso é importante. Organizar a questão do estresse do paciente, do cortisol, o nível de regulação de todos os eixos hormonais, se a paciente está na menopausa, se a paciente está na menarca, se a paciente está no meio da vida, se a paciente está gestante, tudo isso é questão hormonal. Se é homem, se está na andropausa, se está na adolescência, tudo isso contabiliza. Atualizar também a questão do sono é extremamente importante. Todo o ciclo cartesiano do sono, ele vai nos ditar regras e regras muito importantes para esses pacientes de doença autoimune. Doutor, então, se for para pacientes extra, digamos, só uma enxaqueca, ou então só uma disfunção erétil, ou então só um problema muscular, seja qualquer patologia, seja qualquer sintoma, a questão dos hormônios precisam ser equilibrados, né? E o suporte hepático é fundamental. Fundamental, porque se eu tenho um paciente que ele tem algum problema hepático, significa que tudo que eu for prescrever para ele, ou colocar em uma restrição alimentar, ou eu estarei afetando o meu paciente, ou eu estarei ajudando em grande escala o meu paciente. Eu só preciso entender como o fígado dele está. E não adianta fazer o suquinho verde, que nós não funcionamos dessa forma. O metabolismo, ele não funciona, não faz a síntese disso tudo que você está imaginando, né? Aí no Brasil gosta muito de tomar aquele shot para imunidade. Acredite, se sua imunidade estiver mais de que 100%, você está dentro da UTI. Ter uma amidalite, ter uma otite, gripar de vez em quando é excelente. É uma modulação da sua imunidade. É uma vacina, digamos, a vacina, né, adquirida. Você vai adquirir aquela imunidade. Não adoecer sempre, ou quando você adoece muito, porque a sua imunidade não está preparada para aquilo. Então, é muito interessante, né? A reposição de equilíbrio minerais é extremamente importante. Em alguns casos, é muito mais importante. Nesse caso, por exemplo, todo paciente que tem doença crônica, autoimune ou degenerativa, ele tem a tendência de perder muitos minerais pelo caminho. Ou ele sua muito, ou ele tem lesões na pele que furta todos os minerais, produção de minerais daquele metabolismo, ou é uma osteoporose, ou o país tem uma carência muito grande em alguns minerais, que por si só não vem na alimentação, que não é o caso do Brasil, tá? Então, assim, eu precisei fazer uma reposição de minerais adequada para esse paciente. Também fiz a reestruturação, da barreira cutânea,
com algumas intervenções que eu fiz. E fiz a hidratação sistêmica celular, que é uma hidratação, é um protocolo que eu tenho, que eu faço uma hidratação no paciente. Ele faz entre 10 a 14 dias e eu vejo resultados incríveis, incríveis assim. Porque eu preciso desse paciente com as células, todas as células, além de nutrida e hidratada. Porque é diferente você tomar água, beber água normal, sem nada, porque a água que você toma não hidrata. A água que você toma faz o seu organismo funcionar. Para você fazer uma hidratação celular, você teria que tomar aquela água com mais alguma coisa. É por isso que você toma água e faz xixi imediatamente. Porque o sistema de defesa do organismo entrou água no organismo, ele precisa ser expelida, né? Por isso nós temos a uretra no máximo do homem desse tamanho e a uretra da mulher pequenininha. Para entrou, saiu, não ficar líquido no organismo. Bom, aqui eu entrei com alguns, né, produtos, né, algumas ações que me levaram à modulação. Aqui nós vemos já nesse paciente uma série de mudanças. Olha o quanto de pele saudável, sem agressões nós temos aqui. Ainda temos algumas lesões mais profundas, mas aqui nós já temos uma outra paciente. Perceba que todo o couro cabeludo dela ainda está lesionado, mas já temos uma pele aqui bonita. Olha que pele linda que tem aqui, sem agressividade. Nós temos, lógico, temos essa lesão aqui que vai durar aqui até no final do tratamento, vocês vão ver, mas os ombros, antebraço já está quase sem lesões. Ela também teve um probleminha na audição por causa das lesões dentro do ouvido. Aqui nós temos uma pele quase da forma que eu quero. Essa fase aqui, a paciente já ia para a sala, já ficava bem. Essa aqui foi a foto que eu usei para dar. Perceba que a pele aqui, ela perde a pele, porque essas células estão numa idade, essas células estão em outra idade, essas células estão em outra idade. Então, tem várias idades em uma célula só. Aqui nós temos um grau que, olha, o couro cabeludo já está mais saudável, temos uma pele bonita aqui, uma pele linda, né? Muito bonita aqui, embora nós temos aqui uma lesão profunda ainda descamada. Dentro do ouvido da paciente estava muito inflamado, podemos ver aqui, o couro cabeludo ainda tem lesões. O que nós percebemos aqui é que diminuiu a agressividade daqueles fatores. Olha, não tem tanta pele sobre pele, não tem tanta crosta. Ainda tem tá bem lesionada, mas a paciente já veste roupa, a paciente já usa brinco. Emocionalmente, para a minha visão clínica, isso já é muito bom, né? Vamos aqui. A paciente já está linda, já consigo ver a expressão do rosto dela. Ainda temos lesões profundas. Perceba uma coisa: todas as lesões que vocês viram e onde vocês não veem mais lesão, não tem o quê? Vocês estão sentindo falta de quê? Das cicatrizes. Sabe por que que vocês não veem cicatrizes? Porque não foi cicatrizada, foi silenciada, foi modulada. A diferença de cicatrizar é se você tivesse um corte aqui, ou se você tivesse caído de moto, existiria uma lesão. E essa lesão precisou cicatrizar, porque a lesão era na pele. Essa lesão é no sistema e se apresenta na pele. Então, doenças autoimunes, não se engane. Doença autoimune, ela se apresenta na pele, mas ela não é doença de pele. Então, essa lesão aqui é sistêmica, é dentro. Então, eu precisei fazer modulação para poder fazer o quê? O silenciamento, a modulação. Mas e a lesão que tinha aqui, que era profunda? Ela não vai deixar nem marca? Nem marca, porque não é doença de pele. É uma doença sistêmica. Nesse caso, é uma doença genética. Bom, aqui ainda nós temos alguma agressividade, mas a pele está maravilhosa. E nós conseguimos ver claramente que essa paciente tem uma melhora incrível. Aqui nós temos aqui algumas lesões mais profundas, muito profundas, porque se umas melhora, outras pioram muito, né? Que é no caso de algumas lesões que eu não mostrei aqui, mas estavam muito agressivas, né? Profundas.
E aqui a gente consegue ver a destruição da pele dessa paciente. Mas calma, que nós temos aqui um caminho grande. Ela voltou a ter inflamação. Então, ela voltou, perdemos aqui 2 ou 3 passos atrás, porque houve contaminação cruzada. Mesmo que o sistema imunológico ele entenda que ele precisa estar menor, né? Que neste caso aqui também foi um fator muito agressivo, porque o paciente usou corticoide muito tempo. Lembre-se de uma coisa: não esqueça o que eu vou te falar nunca. Todas as doenças passam por um crivo científico. Então, a doença, ela é o quê? Ela é estudada. Se for o caso de uma tuberculose, ela foi estudada como? E foi classificada como uma doença altamente transmissível. Um paciente com tuberculose, ele contamina 40 pacientes em uma semana. Aí essa doença da tuberculose, ela é transmissível de pessoa para pessoa, ok? Então ela é transmissível, ela é altamente contagiosa e ela tem cura. Se tem esses 3 fatores, significa que existiu uma equipe farmacêutica, cientista, que construiu um protocolo medicamentoso para essa doença. Doença autoimune entrou em outra investigação. Doença autoimune foi investigado, foi classificado como não tem cura. Doença autoimune não pega de pessoa para pessoa, se pega porque é herança genética ou é da mãe ou é do pai. Então, se você pegar numa feridinha dessa, você não vai ser contaminado, ok? Então, não existe medicamento criado especificamente para doença autoimune. Doutora, tem certeza que está falando? Tem. Não existe. Mas, doutor, o protocolo diz que tem que usar corticoide. Não é protocolo para doença autoimune. Como não tem remédio exato para doença autoimune, o que que acontece? Usa-se o protocolo mais viável. E o corticóide é um tratamento para algumas doenças muito eficaz, para outras terrível, que é no caso das doenças autoimunes. Eles são terríveis. Por quê? Ele é um imunossupressor. Enquanto que o corticoide, que é um hormônio sintético criado em laboratório, se assimila com o seu hormônio cortisol, que é o que você produz, quando o corticoide entra no corpo, ele absorve tudo. Absorvendo, você fica com uma dose altíssima de cortisol no corpo. Então, ele faz o quê? Uma questão de um imunossupressor. Ele baixa a imunidade do paciente por 4 a 6 dias. Então, as lesões do paciente ficam controladas por 4 a 6 dias, até podendo durar 8 dias, dependendo do tamanho do paciente e da dose do corticoide. Depois disso, o corticoide some do corpo. Aí acontece o quê? A imunidade vai lá em cima. Quando vai lá em cima, o paciente volta para essa crise aqui. Então, o corticoide ele não é viável. Nessa paciente ainda tivemos que fazer o desmame do corticoide lá no início. Também foi uma época bem complicada. Percebam que ela tem muitas lesões, lesões profundas, né, em toda a face. Aqui já não tem mais, na orelha também já está bem bonita a orelha, aqui também. Vamos lá, vamos prosseguir. Já faz a unha, olha, a paciente já tá bem, melhor emocionalmente. Aqui a lesão ainda continua. Nós mudamos aqui o padrão da lesão. Perceba que até a lesão mudou de cor, está um pouco amarelada, porque isso são os fatores que dedicam a essa questão. Quando ela teve a inflamação, que foi a segunda contaminação cruzada, a pele estava se desfazendo. Então, eu precisei fazer reposição de lipídios, reposição de minerais, reposição, correr contra o tempo para a gente recuperar isso aqui. Porque o processo estava tão acelerado que não podia tocar nela. Se tocasse, desfazia. Foi muito sofrimento. 20 anos sofrendo com essa patologia, aí a gente tem que pegar firme para não ter complicações. Então, aqui nós temos uma paciente bem inflamada em algumas áreas e maravilhosa em outras áreas. Olha isso aqui como é que tá bonita essa região, tá linda. A pele, já vê-se pele saudável no meio das lesões. Aqui também já está descamando, mas eu consigo ver a feição do paciente. Eu consigo ver a expressão do paciente. E eu já sei que essa mulher é muito linda, já consigo ver, porque a gente só vai conhecer o paciente, né, tempos depois. Bom, aqui
Foi a fase que deu febre, que eu tive que fazer a questão da fisiopatologia da febre, investigar a febre, coloquei uma secretária de plantão, enfim, foi porque isso aqui ela não podia tocar. Tudo que tocava nela saía a pele. Então, uma necrose, é uma situação muito delicada. A gente precisa correr contra o tempo. Mas isso aqui é a nossa paciente, com todos os agressores controlado, dosado, e essa paciente foi em 2003. Essa paciente, ela está de alta, vai fazer 3 anos agora. Fez 3 anos já. E aqui nós temos uma pele super recuperada. Nós temos aqui ainda um hematoma, que foi exatamente. A pele está tão sensível que onde segura nela, ela vai dar esses hematomas. É um período, já passou também. Temos aqui uma paciente linda, a pele maravilhosa, com tudo controlado, hormônio controlado, sem lesões em local algum do corpo. Foi feito todo o exame físico nela, a pele está linda, numa qualidade maravilhosa. Então, todos os fatores foram controlados. Aqui nós temos essa pele. Quem diria que aquele rosto era essa pele? Eu trouxe essa foto para dizer para vocês que não existiu cicatrização, existiu modulação, com fitoquímicos, com tudo o que foi necessário, mas veja, não tem uma cicatriz. A pele está melhor do que a minha, né? Melhor do que um bebê de 6 meses. E essa vamos ouvir agora. Olha, gente, eu estou aqui no consulta online com a dona Maria. Olha que resultado. Fernanda, o que é isso? É a mãe da. Nossa, minha filha também, meu marido, a família foi assim. Foi que me ajudar. Foi. Dona Maria, eu estou maravilhada com o seu resultado. Graças a Deus. Foi um caso muito difícil e a senhora me ajudou muito. A Fernanda me ajudou muito para a gente ter esse resultado. E eu estou emocionada, estou muito emocionada. A minha carinha de emocionada. Eu estou muito emocionada. Mulher, você é linda demais. Eu tenho orgulho de mostrar para seus filhos, para seus amigos. Nossa, eu tenho orgulho. Não, gente, não é surpreendente isso. É lindo. Maria, você é linda. Lembra que eu te falei da primeira consulta? Calma, que logo, logo isso vai passar. Foi rápido, né? Foi assim. Não, foi assim, foi 3 meses. Foram 3 meses para uma psoríase que tinha 90% do corpo tomado. De uma gravidade extrema. A minha costa, não tem como, querida. Olha, sabe o que a Mônica fez? A Mônica postou. É normal, a pele. Lembra que eu te falei que você está com a pele virgem? A sua pele é pele de bebê agora. Você não pode se magoar, você não pode se ferir, não pode levar pancada, nada. Sua pele está fininha. Ou sua pele está como se você tivesse feito um peeling químico. Tem aqui, você tá sem. Lembra que eu te falei que você vai falar, olha, Maria, quando terminar isso tudo, esse sofrimento passar, a sua pele vai ficar igual pele de bebê e você vai ter uma pele mais bonita do que a minha, lembra? Amém. O cabelo tá lindo, deixa do jeito que está. Ô, Fernanda, tá linda, Fernanda. Tá linda, eu trouxe uma senhora para cortar o cabelo em casa. Tá linda, ela não podia nem cortar. Muito bem, obrigada, Fernanda, por todo o zelo que você teve. Bom, vocês perceberam que esse caso é um caso icônico e a paciente ela precisou ficar internada em casa, ficou internada 2 vezes por 2 dias e os hospitais me ajudaram muito para fazer o protocolo lá no hospital, perguntavam a gente o que poderia, o que não poderia, que a gravidade era demais, então para eu assumir um caso desse, eu tenho que ter uma consciência muito grande. E essa consciência, ela não para só, eu consigo. Eu tenho que ter certeza que eu consigo. Porque se eu tivesse a mínima dúvida que eu não conseguiria, eu já teria transferido esse paciente para um outro profissional. Mas
Quando se fala de tratamento, eu sou assim muito tranquila. Quando eu consigo, eu faço. Quando eu não consigo, eu não faço. Bom, paramos por aqui. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma questão para colocar para a gente e se tem alguma pergunta. Estou à disposição, doutor Cláudio. Tem, eu acho que a gente já tem, vocês podem inclusive colocar aqui no chat, mas eu acho que a gente já tem uma questão Se que puder é parar de da, compartilhar minha tela, por favor. já que é, ó, a Daniela pergunta, tá? O que seria essa contaminação cruzada? Estamos falando de alimento ou seria algo interno? Essa contaminação cruzada, Daniele, obrigada pela pergunta. Essa contaminação cruzada é toda contaminação que cruza. Por exemplo, na cozinha nós temos muita contaminação cruzada. É na buchinha de lavar a louça, porque por mais limpa que ela esteja, ela tem germes e bactérias que estão ali. Por exemplo, quando você tem uma vida sexual ativa com uma pessoa, todas as bactérias que tem naquele outro corpo, o seu metabolismo já conhece as bactérias. Já foi o tempo que ele criou defesas contra aquela contaminação, porque são bactérias novas, né? Agora elas já conhecem. Mas quando você tem relação sexual pela primeira vez com uma pessoa nova, você meio que adoece. Por quê? Porque gerou uma contaminação cruzada. E essa contaminação cruzada, o seu metabolismo precisou gerar uma armadura, uma proteção. Então, contaminação cruzada é uma poeira que traz bactérias que o seu corpo não conhece. É uma maçaneta da porta que você mexe quando você vai no consultório, no hospital, e você não conhece aquelas bactérias, o seu corpo faz o quê? Cria defesas contra aquilo. Então, contaminação cruzada é quando você corta a carne com uma faca, e sem lavar você corta, pode até lavar, você corta o seu tomate, por exemplo. Então, houve uma contaminação cruzada na cozinha. A mesma forma acontece no banheiro, com os bichinhos pets. Então, assim, existem contaminações cruzadas que afetam imensos nossos pacientes. Perfeito. Inclusive, um dia desse eu estava comentando, a minha esposa hoje tem todo um receio, porque uma vez ela estava assistindo uma aula, na verdade, ela estava no escritório, eu estava assistindo uma aula da professora Cristiana sobre Eu microbiologia. traumatizei. Meu Deus! Ela disse ela já tinha quase toque. Agora, então, meu Deus do céu. Mas uma coisa que a professora comentou, que eu só queria fazer um breve comentário enquanto as pessoas estão colocando aqui suas questões. Uma coisa é muito importante que eu fui percebendo ao longo do tempo, não sei se a professora concorda, mas os filhos dos naturopatas geralmente desenvolvem doença autoimune. E aí um dia eu fiquei pensando, estava num congresso e eu fiquei pensando, porque todo mundo estava comentando, meu filho tem doença autoimune, meu filho tem doença autoimune. Ou isso aqui é moda, ou os naturopatas têm tanta preocupação com imunidade que enchem os filhos, né, com suplementos para fortalecer a imunidade, que a imunidade fica tão forte que começa a combater o próprio corpo. Então vejam que interessante que muitos filhos de naturopatas acabam depois por desenvolver doenças autoimunes por excesso de preocupação com a imunidade. É Ah, isso, verdade, é verdade. né? Nós temos, por exemplo, doutor Cláudio, como você já sabe, todos aqui já sabem, nós temos vários tipos de imunidade. E uma das imunidades mais valorosa é a imunidade adquirida. É a Uhum. mesma que o feto tem logo após que nasce. O ambiente estéril do centro cirúrgico ou de uma sala de parto, ela muda completamente no momento que o bebê sai do centro cirúrgico. E a questão hepática do bebê, ela é muito importante nesse caso da nossa evolução para a contaminação. Então, ele precisa se contaminar para poder criar resistência, Exato, né? É tanto que a exatamente. imunidade adquirida deixa o filho passar uma gripe. A Uhum, gripe não tem medicamento para ela. Ela vai sobreviver 7 dias. É virose, 7 dias. Você tomando antibiótico, ela vai ter 7 dias de vida. Não tomando vitamina C, vai ter 7 dias de vida. Tudo que você toma é falácia. O que uhum. você precisa tomar é se inflamar a garganta, vai tomar um antibiótico apropriado para a garganta.
Se tiver otite para otite, para gripe, não existe. Ah, mas eu tomo vitamina C para melhorar, me esquece. Falácia. É Exatamente. finância, entendeu? É compra de medicamento. Então, aumentar a imunidade não é interessante. Aí no Brasil Uhum, tem a cultura dos shots, né? Tomar de manhã um shot de cúrcuma, não sei o quê. Quando começaram isso, foi uns 8 anos atrás, daqui para frente teremos tantos pacientes com problemas hepáticos por causa da cúrcuma. uhum, Nós temos imensos pacientes com problemas hepáticos por causa da cúrcuma, que é exato, moda, né? exatamente. Pessoal, vocês podem colocar seus comentários, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica hoje, né, de apresentarmos, assim, inicialmente uma questão um pouco mais conceitual, para esclarecer o que a gente estava falando. E aí eu acho que a gente trouxe esse caso que, meu Deus do céu, que caso lindo, né? Que caso lindo. É impactante. E o mais impactante foi saber que foi conduzido por uma naturopata e que conseguiu fazer isso em 3 meses, né? Então, quando eu recebi o material, eu fiquei pensando que isso aqui era caso de 1 ano de tratamento. Quando a doutora me falou que foi 3 meses, aí a gente vê o quão importante é a gente ter o conhecimento certo e a confiança, né? Como a senhora colocou, a confiança de saber o que está sendo feito, né? E Isso. aí, só para a gente não alongar, pensando nos nossos amigos que estão no exterior, a gente preparou um presente. A gente preparou um presente. A gente está disposto a dar. Tá? Semana que vem, na próxima segunda, a gente vai fazer uma terceira live, tá? Como a gente já tinha comentado. Porém, o que que nós vamos fazer? Vocês viram que a professora Cristiana falou que num determinado momento do tratamento, ela teve que modular, ela teve que investigar a fisiopatologia da febre do paciente. E aí a gente conversando, esse é um tema que a maioria dos cursos de naturopatia não trata, que é justamente a fisiopatologia da febre. Será que febre é tudo a mesma coisa? Será que a gente faz da mesma forma? Será que febre significa o quê? Né? Que tipo de sintoma está atrelado a uma febre? Então a gente criou, na verdade a gente não criou, a professora Cristiana já tem esse curso, eu já fiz, e ela, de forma muito amável, aceitou dar de forma gratuita esse curso. Tá? Então vai ser um curso de fisiopatologia da febre. Tá? Eu posso garantir para vocês que esse curso, ele, no meu quadro de como um profissional da área, eu comecei a enxergar o paciente de outra forma, porque a febre, né, o Pitágoras dizia, né, que se desse uma alavanca para ele e um E ponto ela de vai caminhar. apoio, ele levantava o mundo, né? O Hipócrates dizia que se eu só preciso ter febre para eu curar a humanidade, né? E ele dizia que isso, olha, se eu tivesse febre, se eu tiver domínio da febre, eu curo a humanidade. Ele diz assim. Então a febre, que parece ser um mecanismo tão maligno, tão nefasto, né? Na verdade pode até não ser, tá? E aí a gente vai trazer para vocês esse curso de fisiopatologia da febre. Então vai ser um curso intensivo, mas é muito intensivo. E ele vai durar, ele vai ser no dia 18, tá? Agora desse mês. E aí nós vamos colocar lá no grupo um formulário. Então nós não vai ser para todo mundo, é só para quem tem disposição, é só para quem quiser, tá? Um material diferente do material das lives que nós estamos colocando lá no grupo, o material só vai ser disponibilizado, vai ter uma apostila. Esse material só vai ser disponibilizado para quem tiver no curso, tá? E quem for no curso até o finalzinho. A gente só vai liberar para quem aprender. A gente quer, é um conhecimento que não é dado.
Então a gente acha que a gente e já não vai ser cobrado, então a gente vai cobrar algumas coisinhas. Então vai cobrar presença, vai cobrar participação, vai querer que vocês prestem bastante atenção, né? Então vai ser um curso bem intensivo. O curso que eu fiz com a professora Cristiana durou 4 semanas. A gente vai intensificar esse curso, ele vai ter 3 horas de curso. Mas eu vou garantir para vocês que vai mudar o jeito como vocês vão encarar algo tão importante como a febre, né, doutora Cristiana? Com certeza. Pô, juro que eu não vou traumatizar ninguém igual eu traumatizei a esposa do Dr. Cláudio. Na É porque aquela verdade, aula ela, eu levava bactéria, levava fungos, levava o mundo inteiro. Então, uma vez traumatizei. ela chegou em casa assim e era casualmente ela tinha ido na feira e aí ela foi lavar as frutas. E aí a professora estava falando sobre morango, morangos mofados. Então já vou dizer para vocês. Aí ela diz assim: Meu Deus, eu nunca mais eu vou comer, eu vou olhar morango. Agora, quando eu ver, a gente vai no supermercado, vê laranja mofada. Ela diz: Ih, tá tudo mofado. Aí ela mesma diz: Ah, tá tudo mofado. Não quero Não mais, quero, porque tá não tudo. como. Gracinha. Então, pessoal, quem de vocês tiver interesse, tá lá no grupo. Eu acho que tá todo mundo aqui tá no grupo. Você entrou por aqui, né? A gente só disponibilizou o link para essa live lá no grupo. Vai ser no dia 18, tá bom? Tá lá as informações. Você precisa preencher o formulário, e ele é gratuito, não vai ter custo nenhum para você, esse curso. Então, ele é totalmente gratuito. É só é um presente que a professora Cristiana tá nos cedendo. E eu vou dizer para vocês que é um presentaço. Tá? Então, já põe na agenda, já anota, vai ser dia 18 às 19 horas, horário de Brasília, mas tem que fazer a inscrição, a gente só vai mandar o link para quem tiver o nome lá no formulário, tá bom? Doutora Cristiana, acho que vencemos aqui o Acho que nosso, sim. o Acho que nosso concluímos a plano. nossa missão, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um conhecimento relevante, tá? Importante. E aí nós nos encontramos na próxima segunda. Segunda que vem nós temos também, no mesmo horário, 20 horas, tá? A live. E no dia 18, que é na outra segunda, teremos o curso, tá? Para aqueles que se inscreverem, ok? Perfeito. E logo mais a gente coloca o material lá no grupo, tá bom? Uma ótima noite a todos. Espero que todos fiquem bem. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Espero não ter traumatizado ninguém. As próximas serão melhores, acredite. Eu sempre supero, tá? Obrigada. Exatamente. Fique com Muito Deus. obrigado, viu? Uma ótima noite. Boa Obrigada. semana a todos. Obrigada, igualmente. Com licença.